Olá pessoal, tudo bem? A paz seja convosco. Aqui quem fala é Josué, do canal Eu, Você e a Bíblia. Hoje estarei dando início a mais uma série sobre o Sermão da Montanha. Hoje eu falarei sobre os pobres de espírito. E se você aí que nunca ouviu falar e nunca viu a respeito do caráter do cristão dentro de Mateus 5, já pegue sua caneta, seu caderno e vem aprender comigo. Como introdução, eu deixo uma simples pergunta. O que é ser bem-aventurado? Você sabe, mais ou menos? Conseguiria explicar para si próprio? Segundo o texto bíblico, o ser bem-aventurado é ser feliz de uma forma diferente. A palavra bem-aventurado no hebraico é ashre, que traz o sentido de que feliz é. Já no grego é makarios, trazendo o sentido de uma alegria divina. Um bom e simples exemplo que eu poderia dar para vocês é o livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1. Ele vai dizer assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores e nem segue seu caminho. Antes, ele tem prazer na lei de Deus e nela medita de dia e de noite. O texto ali, ele vai falar que essa pessoa, ela é feliz porque ela não segue o caminho das pessoas más. Ele não se assenta na roda de pessoas que provavelmente blasfemam contra Deus, mas ele tem um prazer muito grande em meditar na lei de Deus e ele medita nela o dia inteiro. Então, a bem-aventurança, ela é uma alegria que existe no meio de nós. Ela não é uma alegria natural, mas é uma alegria divina. É uma alegria que é transbordada em pessoas que têm prazer em viver uma vida com Deus. Então é uma alegria que ninguém pode arrancar, ninguém pode tirar e ninguém pode mudar. Isso é uma bem-aventurança. O pobre que Jesus menciona ali no texto, nós vamos notar que na Idade Média os jesuítas eles faziam o quê? Eles falavam para os pobres que todos os pobres não iriam para o inferno. Aquelas pessoas que eram pobres, muito pobres, não iriam padecer ao inferno. Então eles diziam que todos eles iriam para o céu. Mas, na verdade, o contexto ali, conforme as palavras usadas ali no contexto judaico, as palavras usadas são, em hebraico, Iani e Ebion, que significa um homem pobre que não tem nada, ou seja, um homem pobre que não tem condições de viver em lugar nenhum. O contexto grego ali traz a palavra pitosen, que significa ajoelhar-se, encolher-se para pedir esmola. E todo esse contexto vai contextualizar uma pessoa pobre que não tem condições de viver em lugar nenhum. Conforme a evolução das línguas até o período de Jesus, você vai ver que o pobre, na verdade, ali era um homem pobre, humilde, que por não ter nada depositava sua confiança em Deus. Então o contexto ele vai trazer então, até o tempo de Jesus, um pobre que na verdade confia em Deus. O contexto do pobre ali, no livro de Salmos, você vai ver Davi falando lá em Salmos 34. Davi vai dizer que ele, por ser um homem pobre, clamou ao Senhor, Deus o ouviu e o livrou de suas angústias. Então o pobre de Davi é um homem que clama a Deus, o busca e Deus responde. E além dele ser pobre, o contexto também vai deixar bem claro que o pobre ele é uma pessoa muito humilde. E por ele ser uma pessoa humilde, ele tende a ser uma pessoa de espírito angustioso com Deus, um espírito que se derrama em Deus. O livro de Provérbios vai dizer que é melhor ser humilde de espírito do que deixar os seus despojos com os soberbos. Então, todo esse contexto aí, ele vai estar em junção. O pobre e o humilde, eles são as mesmas pessoas em uma só. Então, o pobre de espírito, ele tende a confiar em Deus. Então a confiança em Deus é uma coisa natural de uma pessoa pobre de espírito. Você vai notar no contexto que uma pessoa que confia em Deus, realmente, lá no livro de Salmos 124, vai dizer que eles são como os montes de Sião. Eles não se abalam, eles vão permanecer para sempre. E além da pessoa que confia em Deus, esse pobre de espírito, ele se torna amigo de Deus. Você vai ter um grande exemplo de pessoa que foi amigo de Deus, lá em Isaías 41:8, vai dizer que
Abraão foi amigo de Deus. Deus vai dizer, Abraão é meu amigo. E nisso nós temos um grande exemplo. Porque em Gênesis 18, Deus vai falar assim para Abraão, Abraão, como ocultaria eu alguma coisa a você do que eu faço? Ou seja, uma pessoa que realmente confia em Deus, deposita suas forças nele, Deus ele confia os seus segredos a essas pessoas. Então essa pessoa que é pobre de espírito, que está dentro desse perfil aqui que eu estou falando, é uma pessoa cujo Deus, ele compartilha os seus segredos. É por isso que às vezes você vê o texto dizendo assim, né? Que Deus ele revela aos seus profetas as coisas que ele vai fazer antes mesmo do tempo. O que são esses profetas? São pessoas que confiam em Deus. Eles são, na verdade, as principais pessoas que o texto vai mostrar que são as pessoas que mais confiaram nele. Então, nesse contexto, os que confiam em Deus são amigo de Deus. Um outro grande exemplo de pessoa que confiou em Deus foi Moisés. Você vai notar que o contexto vai dizer que Moisés, quando ele subiu para falar com Deus e ficou 40 dias, se você fizer as contas de quantas horas são 40 dias falando com Deus, são 960 horas falando com Deus. É muitas horas para muita coisa, para falar muito tempo com Deus. E a confiança que Moisés teve em Deus foi tão grande que lá em Números 12, do 6 ao 8, vai dizer assim que Deus falando com Miriam e Arão, ele vai falar para eles, olha, para os profetas que eu quiser me manifestar, eu venho em sonhos, eu venho em visão. Eu falo com eles em visão também, mas a Moisés não. A Moisés eu falo face a face, boca a boca, frente a frente. Então, a confiança íntima que Moisés teve com Deus foi tão grande que Deus confiou então em Moisés falar com ele frente a frente. E era tão tremendo quando Deus falava com Moisés, que você vai notar que na segunda vez que quando Moisés desce do monte, o rosto dele resplandecia por causa de tanto que ele falou com Deus. E o povo não conseguia, o povo temia Moisés por causa disso, porque Moisés conseguia compartilhar com Deus uma intimidade que as outras pessoas do povo de Israel não conseguia compartilhar. Então a intimidade de Moisés e Deus foi muito grande e é um grande exemplo de confiança em Deus. Então, em resumo, os pobres de espírito são pessoas que confiam tanto em Deus nas suas vidas que Deus ele confia a essas pessoas os seus segredos e elas se tornam amigos íntimos de Deus. Então é isso, amados. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Além disso, vai ter outros assuntos. São muitos assuntos sobre o caráter do cristão segundo o Sermão da Montanha. Não esquece de deixar aquele like. Se você não faz parte dessa família, vem fazer parte dessa família. Se inscreva aqui no canal. Deixa seus comentários se vocês gostaram, se vocês foram edificados ou não. O que vocês aprenderam. É muito bom eu saber que vocês estão sendo edificados por essa palavra e estão, na verdade, trazendo sua caminhada cristã à frente. Tá certo? Então, tchau, tchau. Fica na paz. Até a próxima.